pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, iremos discutir, fazer uma reflexão sobre o encontro dos europeus, os europeus do Velho Mundo, do chamado mundo cristão, com diferentes civilizações. De uma forma mais específica, a civilização que vai se tratar aqui é a África. O encontro da Europa, do Velho Mundo, com as sociedades africanas. Nós vamos observar esse processo de encontro, ele se dando em dois momentos. No primeiro momento, do século XV e XVI, na época dos chamados tempos modernos, e no segundo momento, ali por volta do final do século XIX, já na chamada contemporaneidade. Quando se observa esse primeiro momento, esse momento do encontro do Velho Mundo, do mundo europeu, com a civilização, as sociedades africanas, é preciso observar que essa África era uma África diversa. Você tem uma diversidade nessa África, uma diversidade onde nós teremos parte dessa África tribal, características tribais, parte dessa África nós temos a presença de cidades-estados, mas é preciso observar que parte dessa África também se encontra grandes impérios. Nós temos a presença de grandes impérios nessa África que os europeus vão manter o contato aqui por volta do século XV e XVI. Esse contato, esse primeiro contato dos europeus com o continente africano, com as chamadas sociedades africanas, que vai se dar aqui na modernidade, por volta aí do século XV e XVI, esse contato ele vai ser viabilizado através do movimento das grandes navegações. O movimento da chamada expansão marítimo e comercial europeia, esse movimento que é o grande responsável nesse primeiro momento do contato do velho mundo, do mundo europeu, com essas sociedades africanas. Observem que a partir do momento que esse contato ele se dá pelo movimento das grandes navegações, que também nós podemos chamar de expansão marítimo e comercial europeia, na verdade, quem vai coordenar esse movimento são os estados modernos. Os estados que se formaram na chamada Europa moderna, no primeiro momento Portugal, posteriormente Espanha, França, Holanda, Inglaterra, são esses estados que vão conduzir, que vão organizar esse movimento das grandes navegações. E a partir daí, o contato do velho mundo, dos europeus, com as sociedades africanas. Observa-se que, na verdade, nesse primeiro momento aqui, de modernidade, no momento da modernidade, esse encontro, ele, acima de tudo, é uma busca do velho mundo, do mundo europeu, uma busca na África pela acumulação de capital. Os europeus, no primeiro momento, eles se deslocam para o continente africano, aqui durante a modernidade, como uma forma de acumular capital. Quando se fala de acumulação de capital, está se falando de quê? Busca de metais preciosos, busca de matéria-prima, busca de mercados consumidores e até mesmo busca de novas rotas marítimas comerciais, porque até então o Ocidente ele mantinha contato com o Oriente a partir do Mediterrâneo. E esse contato com a África, na verdade, os europeus vão estar buscando o Oriente. Eles buscam a Ásia, as Índias. É nessa busca do paraíso das Índias da Ásia que eles vão manter contato com as sociedades africanas. Portugal, inclusive, foi o pioneiro nesse contato. Portugal vai ser o pioneiro nesse contato, porque Portugal, na verdade, é o grande pioneiro do movimento das grandes navegações. Então, existe uma necessidade dos europeus de acumular capital. Eles vão manter um contato, buscando, acima de tudo, essa acumulação primitiva do capital. Ou seja, explorando, inclusive, várias atividades econômicas. Eles exploram várias atividades econômicas, como é o caso, por exemplo, do ouro, do marfim,
do extrativismo e até mesmo da agricultura. Observe que antes de introduzir o cultivo da cana de açúcar na parte sul do Atlântico, ou seja, no Brasil, os portugueses eles chegaram a cultivar a cana de açúcar em algumas regiões do litoral africano, nas ilhas de Madeira, Açores, Cabo Verde. Você tem um cultivo, inclusive, da cana-de-açúcar, antes, basicamente, da chegada desse cultivo aqui na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Inclusive, essa experiência que os portugueses tiveram no cultivo da cana-de-açúcar no litoral africano, essa experiência ela foi muito importante para o cultivo da cana-de-açúcar e a eventual produção açucareira no Nordeste da América Portuguesa, ou seja, no Nordeste aqui do Brasil. Então, observe que essa acumulação ela se dá através da exploração dessas várias atividades econômicas. É o caso do ouro, do marfim, do extrativismo, da agricultura. Mas também vai se dar a partir do comércio de escravo, através do tráfico internacional de escravo. O tráfico internacional de escravo que vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico das Américas, não só da América Portuguesa, mas da América Inglesa, da América Espanhola, da América Francesa. Esse tráfico ele é muito importante. Teremos a entrada de escravos do norte ao sul do continente americano. O tráfico internacional de escravos africanos. Esses escravos vão entrar do norte ao sul do continente americano, do Novo Mundo, e que vai contribuir não só para o desenvolvimento econômico do Novo Mundo, mas também até para o próprio processo de miscigenação. É preciso se observar com bastante cuidado isso. Então, existe também uma acumulação de capital feita, realizada pelos europeus a partir do tráfico internacional de escravo. Ou seja, a partir de um tráfico que vai nos mostrar uma diáspora forçada. A saída desses africanos do continente africano para a América, ela é forçada. Ela é o que nós podemos caracterizar como uma diáspora forçada. A maior diáspora forçada já existente na história da humanidade, ok? Beleza? E a justificativa que os europeus vão encontrar para poder dominar, para poder explorar essas atividades econômicas e até mesmo o tráfico de escravos na África, que é uma justificativa utilizada no movimento das grandes navegações, a justificativa ela passa pela expansão da fé cristã. Eles utilizam a expansão da fé cristã a partir da ideia da expansão do cristianismo, que, por sinal, o cristianismo vai se expandir na África, inclusive na parte sul da África, é a parte principal onde nós teremos a presença do cristianismo. Nós temos alguns reinos africanos, algumas civilizações africanas, que os seus monarcas irão se converter ao cristianismo, civilizações que vão acabar se tornando civilizações cristãs, por conta até mesmo dessa justificativa ideológica que os europeus estão trazendo na sua bagagem das grandes navegações. A ideia de que chegar basicamente nessas regiões significa o quê? Expandir a fé, uma possibilidade de salvar a alma desses europeus que estão vindo através do movimento da expansão marítima e comercial europeia. Então essa acaba sendo uma grande justificativa ideológica, a grande justificativa ideológica, que é uma forma de justificar esse processo de exploração, de dominação, que os europeus estão realizando nas sociedades africanas durante esse primeiro momento, aqui por volta do século XV e XVI. Mas é preciso também nós analisarmos um segundo momento, já ali no final do século XIX, principalmente no final do século XIX, um momento de neocolonialismo, um momento de imperialismo dos europeus no final do século XIX dentro do continente africano. Um momento que os europeus irão também explorar os mercados do continente africano. Mas é preciso observar que é uma época de neocolonialismo, é uma época de imperialismo. E os europeus, eles sentem a necessidade de estar realizando
esse neoliberalismo, ou esse imperialismo do final do século XIX, né, por conta de uma crise do excedente do capital. A Europa ela vai atravessar, no século XIX, uma crise do excedente do capital financeiro monopolista, o capital das grandes corporações industriais, dos oligopólios industriais, dos cartéis, dos trustes, dos holdings. Então, a Europa, na segunda fase da Revolução Industrial, no século XIX, ela vai atravessar uma crise do excedente do capital. Daí a necessidade dos europeus a buscar a África, nesse momento, como uma forma de exportar o capital excedente. Diferente do que eles fizeram lá no século XV, na época das grandes navegações. No século XV e XVI, na época das grandes navegações, os europeus, observem que eles vão acumular o capital. Eles irão acumular o capital na África, agora não. Nessa fase de neocolonialismo ou de imperialismo do século XIX, eles vão exportar o capital excedente. Exportar o capital excedente como uma forma de buscar o quê? Mão de obra barata. Eles vão buscar mão de obra barata, como uma forma de buscar metais preciosos, mercados consumidores, recursos minerais, fonte de energia. E é evidente que eles irão até mesmo fazer uma política de escoamento populacional. Diante dos inchaços populacionais que as principais cidades europeias vão atravessar no final do século XIX, existe uma necessidade de buscar o continente africano como uma forma de fazer um escoamento populacional. Né? Então, observem claramente que eles irão o quê? Eles irão exportar o capital como uma forma de garantir no continente africano, garantir mão de obra barata, garantir metais preciosos, garantir mercados consumidores, garantir até mesmo o escoamento populacional de parte da população europeia. Então, essas são as motivações que vão levar os europeus a realizar essa política de neoliberalismo ou imperialismo do final do século XIX. Os europeus também vão utilizar uma justificativa ideológica, como eles usaram lá no século XV, como nós colocamos ainda há pouco. No século XV e XVI, a justificativa ideológica que eles utilizaram na África, qual foi? A ideia da expansão da fé cristã. A justificativa ideológica que eles vão utilizar para dominar, para partilhar, para realizar uma política neoliberal ou imperialista na África no final do século XIX, a justificativa ideológica é baseado em concepções pseudocientíficas. Se baseia em concepções pseudocientíficas, inclusive pegando ali o darwinismo social, que está em voga na Europa no século XIX. Então eles se baseiam em concepções pseudocientíficas, etnocêntricas, para trabalhar a ideia de que os europeus, pelo fato deles terem o capitalismo, deles dominarem a industrialização, deles dominarem o progresso tecnológico, eles são civilizados. Civilizados porque são brancos. Civilizados porque dominam o capitalismo, porque dominam o progresso. Por conta disso, eles usam essa ideia do fardo do homem branco europeu, civilizado, como grande justificativa para dominar o continente africano. Inclusive, isso é muito bem reforçado pelo próprio cinema. O cinema reforça claramente essa ideia, essa justificativa ideológica de humanitarismo, né? Perpassa essa ideia de humanitarismo, de levar o progresso, de ajudar a África. Então, essa ideia humanitária, né? Essa ideia de filantropismo, né? De estar ajudando as sociedades africanas, na verdade, é a justificativa ideológica que eles utilizam para poder dominar, explorar o continente africano. Explorar, evidentemente, essas sociedades africanas. Essa ideia de que eles são brancos. O cinema reforça isso. Quando você olha para o filme como Tintim, ou mesmo Tarzan, claramente você percebe essa ideia.
Eu costumo dizer que o cinema, ele reforça isso até mesmo em tempos contemporâneos. Com certeza vocês devem ter assistido, grande parte de vocês assistiram o filme Madagascar. O filme Madagascar, por exemplo, observe que os animais que pensam, que racionalizam, que demonstram atitude humanas, eles estão vindo do zoológico de Nova York. E os animais que não pensam, não falam, inclusive mostram que a própria liderança também é desajustada, são os animais da onde? Da África. O filme Madagascar, de certa forma, ele acaba também reforçando essa ideia do progresso, da civilidade presente entre esse homem branco europeu ou mesmo norte-americano, no caso específico do filme Madagascar. Então, dessa forma, o que eles estão fazendo é partilhando a África. O que eles vão fazer é partilhar essa África. Eles vão partilhar mais de 95% do território africano. Inclusive, essa partilha vai ocorrer na Europa, através da Conferência de Berlim. No final do século XIX, os principais países imperialistas europeus vão estar reunidos em Berlim, realizando a Conferência de Berlim, onde nessa conferência eles irão simplesmente partilhar mais de 95% do território africano. E não levam em consideração as diversidades étnicas que existiam dentro desse continente. Eles partilham e não levam em consideração essas diversidades étnicas. Eles acabam, na verdade, impondo fronteiras artificiais. Eles impõem fronteiras artificiais dentro dessa partilha africana. O que mais tarde vai resultar, no momento que essa África se descolonizar, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, isso vai acabar resultando em guerras civis, como a Guerra Civil de Ruanda, no início da década de 1990. A guerra entre os Tutsis e Hutus. Tutsis e Hutus, certo? Uma guerra civil, onde você tem a questão étnica presente nela, como herança dessa partilha imperialista pela Conferência de Berlim no final do século XIX. Mas é preciso observar que essa África, ela resistiu. Ela resiste à dominação imperialista. Nós teremos vários movimentos nacionalistas acontecendo na África de resistência. E muitas das vezes, movimentos que são punidos de uma forma severa. Como é o caso, por exemplo, do Congo. O Congo que foi dominada basicamente pela Bélgica, do rei Leopoldo. O Congo, onde a resistência da sociedade congolesa, ela foi punida com mutilação. O Estado belga pune a resistência desses africanos congoleses, basicamente mutilando aqueles que se negavam a se submeter ao processo de dominação, ou, evidentemente, de práticas neocolonialistas, imperialistas realizados pelos belgas. Então, existem os movimentos de resistência. Apesar desses movimentos serem reprimidos duramente, mas nós temos a presença de uma resistência nacionalista na África. E um dos principais resultados dessa dominação imperialista na África, que foi uma dominação que mutilou, foi uma dominação que trouxe contradições, foi uma dominação que, na verdade, explorou a mão de obra africana, que explorou as riquezas naturais da África, que contribuiu futuramente para guerras civis, que impôs fronteiras artificiais. Mas uma das principais questões resultantes desse imperialismo europeu, ou desse neocolonialismo europeu do final do século XIX, foram as rivalidades entre as potências imperialistas europeias. As potências imperialistas europeias, elas vão disputar os mercados africanos de uma forma conflituosa. Você vai ter rivalidades, você vai ter disputas. Observe que essas potências imperialistas, por conta dessas disputas, elas estão fomentando uma paz armada. Ou seja, elas estão realizando o que nós chamamos de uma corrida armamentista, de formação de blocos de alianças militares, onde essa paz armada, a corrida armamentista e a formação de blocos de alianças militarizadas acaba levando ao fim do equilíbrio europeu, ou seja, a Primeira Guerra Mundial.
os conflitos imperialistas da África vão culminar com a Primeira Guerra Mundial. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.